Olá, meus internautas, Pastor Jonias, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Lição 7 do segundo trimestre de 2016. Estamos estudando a carta aos Romanos, comentarista desse trimestre, Pastor José Gonçalves. A temática da revista desse trimestre, Maravilhosa Graça. Pastor Jonias da Costa Feitosa é este amigo que vos fala. O texto em classe desta lição se encontra em Romanos capítulo 8, versículos de 1 a 17. Vamos estudar o capítulo 8 da carta aos Romanos nesta lição. O título da lição: A vida segundo o Espírito. O texto áureo: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16. Verdade prática: viver segundo o Espírito Santo significa estar sob o seu domínio e seguir suas orientações. O objetivo geral: mostrar que aqueles que pela fé em Jesus Cristo foram salvos pela graça precisam viver segundo o Espírito Santo. A vida segundo o Espírito. O apóstolo Paulo, no capítulo 8 da carta aos Romanos, contrasta a velha vida marcada pelo pecado e sem condições de se libertar com a nova vida no poder do Espírito Santo que Cristo nos proporcionou. Vamos estar estudando nessa lição, na parte 1, a vida do Espírito pressupõe oposição à lei do pecado, texto básico, Romanos capítulo 8, versículos de 1 a 4. Vamos estar estudando nos subpontos a enfermidade da lei, a cura da cruz, a lei do pecado é revogada. Na parte 2, vida no Espírito pressupõe oposição à natureza adâmica. Texto básico, Romanos capítulo 8, versículos de 5 a 17. Aí nós vamos estar estudando nos subpontos a velha inclinação, a nova inclinação, a nova filiação. Na parte 3, a vida no Espírito pressupõe oposição entre a nova ordem e a antiga ordem. Romanos capítulo 8, versículos de 18 a 39. Nos subpontos, a manifestação dos filhos de Deus, provas do grande amor de Deus, Deus é conosco. Vamos até o nosso blog e vamos adentrar na nossa lição. Quando você clica na descrição do vídeo, você vai ser direcionado para este blog, que é um blog dedicado à Escola Bíblica Dominical. O blog chamado NetBlog. Aqui no menu Revista, editora CPAD, você clica. Clicando aqui nesse menu, você será direcionado para as lições da revista da Escola Dominical que eu estou postando, os conteúdos. Então, pelo menos 3 lições antecipadas sempre eu estarei, a partir de agora, postando. Nós temos aqui já a lição 4, lição que já foi vista, a lição 5, lição 6 e lição 7. Pelo menos essas 3 lições estão aqui antecipadas, já postadas. Aí você clica na lição que você quer. No caso nosso, nós vamos estar estudando a lição 7. Então clica na lição 7. Nesse link será aberta a lição. Aqui, lição 7. A vida segundo o Espírito. Temos textuário, verdade prática, leitura em classe,
a leitura diária durante a semana, que você pode acompanhar fazendo os cultos domésticos, o texto em classe, o objetivo geral, objetivos específicos que correspondem a cada tópico, interagindo com o professor, subsídios teológicos, tudo você encontra aqui nesta lição. O ponto central, nós vamos começar aqui na parte 2. A vida no espírito pressupõe a oposição à lei do pecado. Aí a enfermidade da lei. Como podemos observar no capítulo 7, Paulo exclamou em tom desesperador quando vê diante de si e de todos os cristãos o impiedoso jugo do pecado. Quando ele brada: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Esse grito pertence a todos nós. Mas qual era a razão desse desespero? É necessário entendermos a argumentação do apóstolo Paulo em torno desse assunto. Ele havia dito que todos os homens, quer gentios, quer gregos, estavam debaixo da ordenação do pecado, mesmo os judeus, a quem foi confiada a lei mosaica, não conseguiam escapar desse cativeiro. E por que não? Porque a lei que fora dada para alertar os homens sobre a malignidade do pecado acabou servindo de instrumento para aguçar o desejo de pecar. Dessa forma, a lei, que era uma coisa boa, acabou por se tornar inoperante diante de outra lei, a lei do pecado e da morte. Assim a lei ficou doente, ela ficou enferma. No subponto 2, a cura da cruz. Ainda no mesmo capítulo 7, já chegando ao seu final, Paulo dá outro grito. Agora, não mais de desespero, mas de vitória pela graça de Jesus, de Deus, revelada na pessoa de Jesus Cristo. O seu grito de vitória também é nosso grito. Romanos capítulo 7 e versículo 25. A mesma argumentação agora, em sentido oposto, pode ser feita. Em vez do grito de desespero, Paulo dá um brado de vitória. Mas o que ocasionou esse grito de vitória? A resposta está na vida segundo o Espírito, relatada em Romanos capítulo 8. Porque a lei do Espírito de vida que há em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Então a cruz, a cura da cruz. A cruz é a cura para todos nós. No subponto 3, a lei do pecado é revogada. A lei do pecado e da morte, que havia neutralizado ou tornado ineficaz a lei, agora foram revogadas pela lei do Espírito de vida. Essa nova lei, muito mais poderosa, porque não operava baseado nas obras da carne, mas no sacrifício de Jesus, o imaculado Cordeiro de Deus, tornou possível quebrar o jugo da escravidão que a lei do pecado produzia. Agora todos os filhos de Deus podem gozar da liberdade que vem da vida segundo o Espírito. Aleluia. Na segunda parte, a vida do Espírito pressupõe a oposição à natureza adâmica. A velha natureza herdada, Adão, ela se opõe à natureza ou à vida no Espírito. E aí temos a velha inclinação. Paulo usa o verbo grego ponero, traduzido aqui como inclinar, com o sentido de colocar a mente em algo. A natureza adâmica, mesmo destronada, continua requerendo o seu antigo lugar. Na carta aos Gálatas, Paulo mostra a carne milita ou guerreia contra o Espírito. Isso em Gálatas capítulo 5, versículo 17. Esta guerra acontece na esfera da mente, quando esta deseja contra o Espírito. Ainda na epístola aos crentes da Galácia, o apóstolo explica
que a carne e o espírito são duas forças opostas entre si. Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17. Todos os crentes salvos, quer sejam novos convertidos, quer não, são objetos desta inclinação da antiga natureza. Ceder a essa inclinação é ceder à morte. Romanos capítulo 8, versículo 6. Nessa inclinação interna da velha natureza, a carne está no comando. Quando a carne assume o controle, o espírito fica de fora. No subponto 2, a nova inclinação. Em oposição à velha natureza adâmica, também denominada de natureza pecaminosa ou ainda de velho homem, Paulo mostra a inclinação do espírito. Ele afirma que a inclinação do espírito produz vida. Romanos capítulo 8, verso 6. A palavra grega inclinação, usada aqui por Paulo, é phron, cuja raiz vem de proneio, inclinar. Fica bastante evidente a participação do crente no processo da salvação. Ele precisa andar na esfera do espírito a fim de que não ceda nos desejos da carne. Assim como o crente tem o seu papel no processo da salvação, escolhendo ou não receber a graça de Deus, da mesma forma ele, agora como regenerado em Cristo, também tem a escolha para andar ou não no Espírito. Aleluia! Assim como respondemos ao chamado de Deus para a salvação, devemos, da mesma forma, responder ao chamado de Deus para a santificação. Nessa inclinação da nova criatura em Cristo, o Espírito está por dentro, isto é, no comando, e a carne está por fora, não está mais no comando, pois foi destronada. A nova filiação. Essa nova inclinação a qual o apóstolo se referiu só se torna possível porque os justificados em Cristo Jesus passaram a ser guiados pelo Espírito de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8, versículo 14. Esse privilégio que tornou possível ao crente ser orientado ou guiado pelo Espírito aconteceu porque Deus nos deu a adoção de filhos. Porque não recebemos o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. Romanos 8 e 15. Como filhos, agora somos habitação do Espírito Santo, que em nosso interior dá testemunho dessa nova inclinação recebida. Romanos capítulo 8, 16. A nova filiação. Na parte 3 da lição, a vida no Espírito pressupõe a oposição entre a nova ordem e a antiga ordem. No subponto 1, a manifestação dos filhos de Deus. Os versículos 18 a 30 de Romanos capítulo 8 mostram a certeza dos crentes quanto ao futuro. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que em nós há de ser revelada. Romanos capítulo 8, 18. Fica evidente que quando o apóstolo falava do futuro, ele também contemplava o passado. O atual estado de coisas mostra os sinais da velha ordem. São marcas que fazem com que a criação tenha gemido por não poder por si mesma removê-las. Por isso ela geme, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Romanos capítulo 8, 22. Mas não só ela. Nós também, que temos as primícias do Espírito, também gememos. Romanos 8, 23. A criação quer voltar ao seu estado original e nós também. O Espírito Santo sente o nosso drama, sente a nossa angústia e também geme por nós. Romanos 8, 26 e 27. O melhor é saber que em todas as coisas Deus opera para o bem dos que
o amam. Romanos 8 e 28. A palavra grega sunergei, de onde vem sinergismo, traduzida em Romanos 8 e 28, como coopera, mostra que Deus trabalha com os que o amam, em direção ao seu propósito. No subponto 2, provas do grande amor de Deus. Os versículos 31 a 39 de Romanos, capítulo 8, são, na verdade, o fechamento de tudo aquilo que o apóstolo argumentou desde o capítulo 5. De pecadores perdidos e sem esperança, passamos a ser filhos de Deus através da justificação pela fé. De escravos do pecado, passamos a ser participantes de uma nova ordem no Espírito. Aleluia. E no subponto 3, Deus é conosco. Deus nos ama. Nos redimiu em Jesus Cristo do jugo do pecado e está ao nosso lado. Paulo afirma que rediremos, pois, a essas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, 31. Paulo demonstra que nesta vida, enquanto permanecermos em Cristo, nada poderá nos separar do amor de Deus. Somos o objeto do seu grande amor. Aleluia. Meus internautas, aprendemos dessa lição o contraste entre a velha vida, subjugada pelo pecado, sem forças para se libertar, e a nova vida em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Esta nova lei que está em hegemonia sobre a lei, esta nova lei do Espírito de vida que nos tirou da velha vida subjugada pelo pecado. Esta lição ficou bem evidente, que agora, numa nova posição, numa nova ordem, guiados pelo Espírito e respaldados pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nós seremos remetidos a um lugar indelével, a uma posição privilegiada, de foro legal, para andarmos sobre a vontade de Deus. Vamos refletir sobre a lição a respeito da carta aos Romanos. Responde. Todos os homens, gentios e judeus, estão debaixo do jugo do pecado? Sim, todos os homens, quer gentios, quer gregos, estão debaixo da condenação do pecado. A lei do pecado e da morte foi revogada por qual lei? A lei do pecado e da morte, que havia neutralizado ou tornado ineficaz a lei, agora foram revogadas pela lei do Espírito da vida. A lei do Espírito opera baseada em quê? No sacrifício de Jesus, o imaculado Cordeiro de Deus. O que acontece quando o crente cede à inclinação da carne? Ele passa a viver segundo a carne, e quando a carne assume o controle do Espírito, fica de fora. Como é denominada a velha natureza adâmica? Velho homem. Que Deus nos abençoe, que possamos absorver esses conteúdos tão importantes para vivermos uma nova